E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre uma situação de segurança nacional absolutamente alarmante, que está fazendo soar todos os alarmes em Washington e que pode ter consequências devastadoras não apenas para os Estados Unidos, mas para o equilíbrio de poder militar global inteiro. Estamos falando de uma dependência crítica e perigosa que coloca nada menos que 78% das capacidades do exército americano em risco direto devido a decisões estratégicas da China. Donald Trump, em comunicado recente classificado como urgente, alertou que cortes chineses no fornecimento de materiais críticos e componentes essenciais estão literalmente ameaçando a prontidão militar americana. E olha, não estamos falando de retórica política exagerada ou alarmismo eleitoral. Estamos falando de vulnerabilidades reais, documentadas pelo próprio Pentágono, que mostram como décadas de terceirização e globalização criaram dependências estratégicas que agora estão sendo exploradas como armas geopolíticas. Neste vídeo completo, vamos destrinchar exatamente quais são essas dependências críticas, entender como os Estados Unidos chegaram a essa situação de vulnerabilidade extrema, analisar o que a China está fazendo especificamente para explorar essas fraquezas e, principalmente, discutir as implicações para a segurança global, incluindo para países como o Brasil. Você vai descobrir que guerra moderna não é apenas sobre tanques e aviões. É sobre cadeias de suprimento, materiais raros e controle de recursos estratégicos que a maioria das pessoas nem conhece. Prepare-se, porque essa análise vai revelar como a China sistematicamente construiu monopólios em setores críticos, como os Estados Unidos negligenciaram segurança de suprimento em nome de eficiência econômica, e como essa dinâmica está fundamentalmente alterando o equilíbrio de poder militar global. Então ajusta aí, deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito, ativa o sininho porque essa é informação estratégica crucial que todos precisam entender. Vamos começar. Antes de entrarmos nos detalhes específicos do que Trump alertou, precisamos entender o contexto fundamental de como os Estados Unidos chegaram a essa situação de vulnerabilidade estratégica. E a resposta está em décadas de decisões econômicas que priorizaram a eficiência de curto prazo sobre segurança de longo prazo. Desde os anos 1980 e especialmente após o fim da Guerra Fria nos anos 1990, os Estados Unidos abraçaram globalização e terceirização de forma massiva. A filosofia era simples: produzir onde é mais barato, comprar de quem oferece melhor preço, focar em áreas de vantagem comparativa e deixar outros países produzirem commodities e componentes básicos. Fazia sentido econômico puro, reduzia custos, aumentava a eficiência, permitia que empresas americanas focassem em design e inovação, enquanto manufatura acontecia em outros lugares. O problema é que essa lógica econômica ignorou completamente considerações de segurança nacional. Materiais e componentes que são absolutamente críticos para sistemas de defesa foram terceirizados para países que não são necessariamente aliados confiáveis de longo prazo. A China, reconhecendo essa oportunidade estratégica, sistematicamente posicionou-se para dominar produção de múltiplos materiais críticos. O Pentágono começou a soar alarmes sobre isso já em meados dos anos 2000, mas foi largamente ignorado. Relatórios classificados alertavam que dependência de fornecedores chineses para componentes militares críticos representava risco de segurança nacional, mas momentum econômico era forte demais. Custos de trazer produção de volta eram vistos como proibitivos e, francamente, havia complacência sobre China como ameaça. Essa complacência foi erro estratégico massivo. A China não apenas se tornou fabricante barato de componentes, mas deliberadamente construiu monopólios em materiais estratégicos críticos. Investiram pesadamente em mineração e processamento de terras raras. Subsidiaram indústrias estratégicas para ganhar market share global. Adquiriram empresas estrangeiras com tecnologias críticas. Tudo parte de estratégia de longo prazo para criar dependências que poderiam ser exploradas geopoliticamente. Agora, décadas depois, os Estados Unidos acordaram para a realidade aterrorizante.
não podem mais produzir muitos de seus próprios sistemas de armas sem componentes e materiais vindos da China ou controlados por empresas chinesas. E a China, em meio a tensões crescentes, está começando a usar essa alavancagem de formas cada vez mais agressivas. Trump, tanto durante sua presidência quanto agora como candidato novamente, tem sido particularmente vocal sobre essas vulnerabilidades. Seu alerta recente sobre 78% das capacidades militares estarem em risco é baseado em dados do próprio Departamento de Defesa, que documentam extensão chocante da dependência de fornecedores chineses e de materiais controlados pela China. Vamos agora aos detalhes específicos sobre quais materiais e componentes críticos estão em jogo. Porque quando falamos de 78% das capacidades militares americanas em risco, precisamos entender exatamente o que isso significa na prática. E os números são absolutamente alarmantes. Primeiro e talvez mais crítico, terras raras. Esse é grupo de 17 elementos químicos que são absolutamente essenciais para praticamente toda a tecnologia militar moderna. Sistemas de guiamento de mísseis, radares avançados, lasers militares, equipamentos de visão noturna, comunicações encriptadas, sistemas de contramedidas eletrônicas, turbinas de jatos, motores elétricos de navios e submarinos, tudo isso depende de terras raras. E aqui está o problema devastador. A China controla aproximadamente 80% da produção global de terras raras e mais de 90% do processamento e refino. Os Estados Unidos têm apenas uma mina de terras raras operacional, Mountain Pass, na Califórnia. E mesmo o material extraído lá precisa ser enviado para a China para processamento, porque os Estados Unidos não têm mais capacidade de refino doméstica. Isso significa que, literalmente, se a China decidisse cortar exportações de terras raras para os Estados Unidos amanhã, a produção de praticamente todos os sistemas de armas avançados pararia em questão de meses, uma vez que estoques existentes se esgotassem. F-35, o caça mais avançado do mundo, usa terras raras extensivamente. Mísseis Tomahawk, sistema Aegis de defesa naval, drones Predator e Reaper, todos dependem de terras raras. A China já demonstrou disposição de usar terras raras como arma. Em 2010, durante disputa territorial com o Japão, a China cortou exportações de terras raras para o Japão, causando pânico na indústria japonesa. Foi demonstração clara de que estão dispostos a veaponizar dependência de recursos. Segundo material crítico, antimônio, elemento que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mas é absolutamente essencial para munição, baterias militares, sistemas de visão noturna e blindagem. A China controla mais de 60% da produção global de antimônio. Recentemente, China implementou controles de exportação sobre antimônio, citando preocupações de segurança nacional, mas claramente direcionado a pressionar Estados Unidos e aliados. Sem antimônio adequado, os Estados Unidos não podem fabricar munição em volumes necessários. Durante conflito prolongado, isso poderia ser diferença entre vitória e derrota. E não é só ter antimônio, é ter antimônio de pureza adequada para aplicações militares, algo que China domina. Terceiro, grafite de alta pureza. Essencial para baterias de veículos militares elétricos e híbridos, sistemas de energia de backup e cada vez mais para armamentos avançados. China controla aproximadamente 70% da produção global de grafite e praticamente todo o processamento de grafite de alta pureza necessário para aplicações militares e tecnológicas avançadas. Quarto, magnésio, usado extensivamente em ligas leves para aeronaves, mísseis e veículos militares. China produz mais de 85% do magnésio global. Durante a pandemia Covid-19, quando China temporariamente reduziu exportações de magnésio, indústria automotiva e aeroespacial ocidental entrou em pânico. Para a produção militar, dependência é ainda mais crítica. Quinto, tungstênio.
essencial para munição perfurante de blindagem, componentes de mísseis e equipamentos de defesa contra a radiação. China controla mais de 80% da produção global. Tungstênio de alta pureza, necessário para aplicações militares, é ainda mais concentrado na produção chinesa. Sexto, galho e germânio. Esses semicondutores são críticos para sistemas de radar avançados, sistemas de comunicação militar e tecnologias de infravermelho. China recentemente impôs controles de exportação sobre esses materiais, exigindo licenças especiais que podem ser negadas por razões de segurança nacional. É retaliação direta contra controles americanos sobre semicondutores para a China. Sétimo, cobalto, essencial para baterias de alta performance, ligas de superaço para turbinas de jato e ímãs permanentes. Enquanto cobalto é minerado principalmente no Congo, China controla a maior parte do processamento e refino, além de ter investido pesadamente em minas congolesas. Oitavo, lítio, crítico para baterias que alimentam crescente frota de veículos militares elétricos e híbridos, sistemas de armas portáteis e equipamentos de comunicação. China domina refino de lítio e controla significativa porção de produção de baterias de lítio globalmente. Além de materiais brutos, a questão de componentes manufaturados, placas de circuito, chips semicondutores, displays avançados, sensores, motores especializados, baterias e centenas de outros componentes usados em sistemas militares são fabricados na China ou em Taiwan, que China reivindica como parte de seu território e ameaça invadir. Um relatório do Departamento de Defesa de 2022 identificou mais de 300 componentes críticos para sistemas de armas, onde Estados Unidos dependem de fornecedor único ou número muito limitado de fornecedores, com significativa porcentagem desses fornecedores sendo chineses, ou em países vulneráveis à pressão chinesa. A figura de 78% das capacidades militares em risco vem de análise que considera não apenas sistemas de armas específicos, mas toda a cadeia logística e de suprimento necessária para operar, manter e reforçar forças militares em conflito prolongado. Inclui munição, peças de reposição, combustíveis especializados, equipamentos de comunicação, sistemas de computação e, literalmente, milhares de componentes que individualmente parecem menores, mas coletivamente são essenciais. O que torna a situação ainda mais preocupante é que muitas dessas dependências não são facilmente ou rapidamente reversíveis. Não é questão de simplesmente decidir fabricar domesticamente e fazer acontecer em meses. Construir minas, estabelecer capacidade de processamento, desenvolver expertise técnico, criar cadeias de suprimento completas, tudo isso leva anos, quando não décadas, e requer investimento de dezenas ou centenas de bilhões de dólares. Agora vamos falar especificamente sobre o que a China está fazendo para explorar essas vulnerabilidades e como isso se encaixa em estratégia geopolítica mais ampla. Porque não é apenas sobre ter recursos, é sobre como usar esse controle como ferramenta de coerção e alavancagem. A China tem sido extraordinariamente estratégica e paciente em construir essas dependências. Não aconteceu por acidente ou simplesmente por forças de mercado. Foi resultado de planejamento estatal deliberado de longo prazo que reconheceu o valor de controlar recursos estratégicos como ferramenta de poder geopolítico. Primeiro, China investiu massivamente em aquisição e desenvolvimento de recursos de terras raras globalmente. Não apenas expandiram produção doméstica, mas adquiriram minas em outros países, investiram em capacidade de processamento e subsidiaram produção para tornar competidores não chineses economicamente inviáveis. Empresas de mineração de terras raras em outros países simplesmente não conseguem competir com preços chineses subsidiados pelo Estado. Segundo, China construiu capacidade de processamento e refino vertical integrada. Não basta ter minério bruto, precisa ser processado em formas utilizáveis. China investiu décadas construindo essa capacidade,
enquanto outros países permitiram que capacidade doméstica atrofiasse. Estados Unidos, por exemplo, tinham capacidade robusta de processamento de terras raras até anos 1990, mas foi deixada morrer porque era mais barato comprar da China. Terceiro, China implementou controles de exportação estratégicos. Começando em 2023, impuseram restrições sobre galho, germânio e outros materiais críticos, exigindo licenças de exportação que podem ser negadas discricionariamente. É retaliação direta contra controles americanos sobre semicondutores avançados, mas também demonstração de que China pode e vai usar controle de recursos como arma. Quarto, China está usando acesso a materiais como alavancagem diplomática. Países que se alinham com posições chinesas em questões como Taiwan, Mar do Sul da China ou Xinjiang recebem acesso preferencial e preços melhores. Países que se opõem à China enfrentam restrições, preços mais altos ou atrasos nas entregas. É coerção econômica clássica. Quinto, China está criando dependências adicionais através de investimento em infraestrutura crítica em outros países. Através da iniciativa Cinturão e Rota, China financiou portos, ferrovias, redes elétricas e telecomunicações em dezenas de países. Isso não apenas cria gratidão e influência, mas também dependência que pode ser explorada. Se um país depende de China para infraestrutura crítica, fica muito mais difícil se opor a interesses chineses. Sexto, China está trabalhando ativamente para aumentar ainda mais domínio em materiais críticos. Empresas chinesas estão comprando minas e capacidade de processamento globalmente. Estão investindo em pesquisa para desenvolver alternativas sintéticas, onde eles têm menos controle. Estão construindo estoques estratégicos massivos de materiais críticos para garantir que, mesmo em cenário de conflito, teriam suprimentos adequados. A estratégia chinesa é paciente e de longo prazo. Não é sobre vitória militar rápida através de confronto direto. É sobre criar situação onde confronto se torna desnecessário, porque adversário reconhece que não pode vencer guerra econômica prolongada. Se Estados Unidos não podem fabricar sistemas de armas sem materiais chineses, a ameaça de conflito militar perde credibilidade. Há também dimensão de Taiwan nisso tudo. Taiwan é crítico não apenas geopoliticamente e ideologicamente para a China, mas também economicamente. Taiwan produz mais de 90% dos semicondutores mais avançados do mundo através da TSMC. Se China controlasse Taiwan, teria efetivamente controle sobre outro recurso estratégico crítico, criando dependência ainda maior. A resposta chinesa a tensões crescentes tem sido cada vez mais assertiva. Exercícios militares ao redor de Taiwan são cada vez mais frequentes e agressivos. Retórica sobre reunificação ficou mais dura. E, crucialmente, China está testando até onde pode ir com coerção econômica antes de encontrar resistência eficaz. O cálculo chinês parece ser que Estados Unidos e aliados ocidentais têm muito a perder economicamente com confrontação real, que democracias ocidentais não têm estômago para custos de longo prazo de conflito prolongado e que dependências criadas dão à China leverage suficiente para eventualmente conseguir o que quer, seja Taiwan, domínio no Mar do Sul da China ou simplesmente respeito como superpotência coigual aos Estados Unidos. Trump e outros falcões em Washington estão argumentando que essa alavancagem chinesa precisa ser quebrada rapidamente, independente do custo, porque a alternativa é capitulação gradual a pressões chinesas. Mas como exatamente fazer isso sem causar dano massivo à própria economia americana e de aliados? Vamos agora para soluções e o que os Estados Unidos estão tentando fazer para reduzir essas vulnerabilidades críticas. Porque reconhecer problema é primeiro passo, mas resolver é muito mais difícil e custoso. A administração Biden, continuando e expandindo políticas iniciadas por Trump, tem trabalhado em múltiplas frentes para reduzir dependência de China em materiais e componentes críticos. Mas progresso tem sido lento, caro e insuficiente até agora. Primeiro, há esforços para ressuscitar mineração e processamento doméstico de terras raras e outros minerais críticos nos Estados Unidos. Mountain Pass Mine na Califórnia
foi reaberta e expandida. Há projetos para construir capacidade de processamento doméstico. O governo federal ofereceu subsídios e garantias de compra para tornar esses projetos economicamente viáveis, mas enfrenta obstáculos massivos. Regulações ambientais tornam a abertura de novas minas, processo de anos ou décadas. NIMBYismo local cria oposição política. Custos de mão de obra e operação nos Estados Unidos são muito mais altos que na China. E mesmo com subsídios, difícil competir com produção chinesa que é subsidiada pelo Estado chinês e não tem preocupações ambientais ou trabalhistas similares. Segundo, há esforços de friendshoring, estabelecer cadeias de suprimento com aliados confiáveis em vez de adversários potenciais. Estados Unidos estão investindo em mineração e processamento na Austrália, Canadá, países europeus. Há acordos com Japão, Coreia do Sul, União Europeia para cooperação em cadeias de suprimento críticas. Desafio é que mesmo aliados têm interesses próprios. A Austrália, por exemplo, tem China como maior parceiro comercial e hesita em ações que possam provocar retaliação chinesa severa. Europa está dividida entre países mais dispostos a confrontar China e outros preferindo pragmatismo econômico. Terceiro, há investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento de substitutos e alternativas. Se dependência de material específico não pode ser quebrada rapidamente, talvez tecnologia possa ser redesenhada para usar materiais alternativos mais acessíveis. Departamento de Defesa está financiando pesquisa em materiais sintéticos, processos de fabricação alternativos e reciclagem avançada. Isso promete, mas leva tempo. Redesenhar sistemas de armas complexos não acontece rapidamente. Cada mudança precisa ser testada extensivamente para garantir confiabilidade e desempenho. Estamos falando de anos, quando não décadas, para algumas aplicações. Quarto, a construção de estoques estratégicos nacionais de materiais críticos. Se você não pode produzir domesticamente em volumes adequados, pelo menos pode estocar reservas suficientes para sustentar produção militar durante conflito prolongado, enquanto capacidade doméstica é expandida. Problema é custo e logística. Estocar quantidades significativas de dezenas de materiais críticos diferentes custa bilhões. Precisa infraestrutura de armazenamento. Alguns materiais degradam com o tempo, e determinar quanto é suficiente requer fazer suposições sobre duração e intensidade de conflito futuro. Quinto, há pressão diplomática e econômica sobre China para que não eaponize controle de materiais. Estados Unidos argumentam que fazer isso violaria regras de comércio internacional e teria consequências: ameaças de sanções, exclusão de mercados, retaliação econômica. Eficácia é questionável. China já demonstrou disposição de aceitar custos econômicos por objetivos geopolíticos. E, francamente, quem tem mais alavancagem em interdependência econômica é questão debatida. Estados Unidos podem negar à China acesso a tecnologias avançadas. China pode negar a Estados Unidos materiais críticos. Quem pisca primeiro? Sexto, há esforços para criar alianças industriais e pools de recursos entre aliados. Ideia é que, coletivamente, países do G7 e aliados próximos têm recursos e capacidades que individualmente não têm. Compartilhamento de estoques, coordenação de produção, investimento conjunto em capacidades críticas. Desafio é coordenação política e vontade de compartilhar recursos e capacidades que têm dimensões de segurança nacional. Países são naturalmente hesitantes em depender de outros para materiais críticos de defesa, mesmo aliados próximos. A realidade brutal é que não há solução rápida ou fácil. Décadas de negligência de segurança de suprimento criaram vulnerabilidades que levarão anos, se não décadas, para corrigir adequadamente. Mesmo com esforço total e investimento massivo, Estados Unidos e aliados ainda estarão significativamente dependentes de China e fornecedores vulneráveis à pressão chinesa por muitos anos. Isso coloca Estados Unidos em posição estratégica muito difícil. Como você confronta rival que tem capacidade de causar dano econômico massivo através de controles de exportação? Como você apoia Taiwan militarmente se fazer isso significa perder acesso a materiais críticos para fabricar sistemas de armas?
São dilemas genuínos, sem respostas fáceis. Agora vamos ampliar perspectiva e olhar para implicações mais amplas para equilíbrio de poder global e para países como o Brasil, que não são protagonistas centrais desse confronto, mas são afetados pelas dinâmicas. Porque essa vulnerabilidade militar americana e ascensão de alavancagem chinesa está mudando fundamentalmente cálculos estratégicos globalmente. Para aliados americanos, especialmente em Ásia e Europa, situação cria ansiedade profunda sobre confiabilidade de garantias de segurança americanas. Se Estados Unidos têm capacidade militar comprometida por dependências de fornecedores chineses, até que ponto podem ser contados para defender aliados em conflito com China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Filipinas? Todos esses países dependem de proteção americana contra potencial agressão chinesa. Se credibilidade militar americana é questionável devido a vulnerabilidades de cadeia de suprimento, cálculo estratégico desses países muda dramaticamente. Alguns podem buscar acomodação com China, outros podem buscar capacidades militares independentes, incluindo potencialmente armas nucleares. Europa enfrenta dilema similar em relação à Rússia, mas também, crescentemente, China. Capacidades militares europeias são extensivamente integradas com e dependentes de Estados Unidos através da OTAN. Se Estados Unidos estão vulneráveis, Europa está também. Isso está alimentando conversas sobre autonomia estratégica europeia, mas construir capacidades militares verdadeiramente independentes requer investimento massivo e tempo que Europa pode não ter. Para adversários e competidores dos Estados Unidos, além da China, situação cria oportunidades. Rússia, Irã, Coreia do Norte, todos percebem fraqueza americana e podem ser mais assertivos, sabendo que Estados Unidos tem vulnerabilidades significativas. Isso pode levar a múltiplas crises simultâneas que testam capacidade americana de responder eficazmente. Para países neutros ou não alinhados, situação cria pressões, mas também oportunidades. Pressão porque tanto Estados Unidos quanto China podem tentar forçar escolhas de lado. Oportunidade porque competição entre superpotências pode significar mais investimento, mais atenção, mais alavancagem para a barganha. Brasil, especificamente, está em posição interessante. Temos recursos minerais significativos que são parte dos materiais críticos em discussão. Brasil tem reservas de terras raras, nióbio, onde somos dominantes globalmente, lítio, grafite e outros minerais estratégicos. Isso nos dá potencial, alavancagem e oportunidade econômica. Se Estados Unidos e aliados querem diversificar longe de fornecedores chineses, Brasil poderia ser parceiro atrativo. Investimento em mineração e processamento de minerais críticos no Brasil poderia ser mutuamente benéfico. Criaria empregos, geraria receita e daria ao Brasil posição mais relevante em discussões estratégicas globais. Mas também cria dilemas. China é nosso maior parceiro comercial. Alinhar muito proximamente com a estratégia americana de contenção de China poderia provocar retaliação chinesa. Brasil, historicamente, tem preferido não alinhamento e pragmatismo econômico,